Escolheu, Pai amado, para pregar a sua palavra, o teu evangelho, meu Deus amado, para o teu povo, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, fala com a tua igreja, porque a tua igreja ouve, usa teu filho, Senhor da glória, com poder e grande glória, usa teu filho, Pai, com instrumento na mão, oh meu Deus amado, o teu Espírito Santo nesta noite, ó Pai amado, fala com a tua igreja, assim que a igreja precisa ouvir, Senhor, meu Deus, é meu Pai, não aquilo que eles querem ouvir, meu Deus, no nome de Jesus, amém, irmão? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de poder conhecer mais uma parte do corpo de Cristo na terra. Amém. E a minha esposa, que foi a Alex, a Odialita. Estão aqui minhas filhinhas, a Carla, a mais velha, mas assim, Carlinha, e a Micaela, mas assim, estão ali, servas do Senhor. Hoje, Jesus falou para mim que era evangelista. E a caçulinha, Jesus falou para mim que era uma pastora. E é impressionante a personalidade. As duas nasceram no mesmo mês, com diferença de 3 anos, e uma nasceu no dia 1º, outra nasceu no dia 9. E a Micaela é uma pastora nata. Aleluia, A Carla já é mais independente e você percebe ela essa unção de missões. Mas se você olhar para ela, aonde ela quer ir, ela vai falar Paris. E eu falo, não, vocês têm que ir para o Camboja, Tailândia. Aí a mãe dela fala, não, elas têm que ir onde Jesus quer que elas vão. Aleluia. Amém, irmãos? Está aqui minha esposa, Francisca, a moça. Amém. Agradeço também a nossa irmã Ana Paula, está ali, obreira da Casa do Senhor, que foi a via de contato para nos ter convidado através da missionária pastora Tereza, que eu tenho uma vaga memória dela, mas ela lembra mais de mim, que é bom a gente estar na presença também. Eu lembro de você da irmã Edna, viu? Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Podeis aceitar nessa presença maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 15. Irmãos, nós temos um ministério, fazemos culto nos lares. O ministério chama-se MAEP, Ministério Apostólico de Evangelismo Profético. MAEP. Vieram junto com a gente o obreiro Igor, está ali atrás, e a nossa irmã Amanda, que é a esposa do Igor. Também a Angela, que é também do Ministério, Ana Paula, e ali estão as duas jovens, Agatha. Aleluia. E a Maria Eduarda, mais conhecida como Duda, mas assim. Amém? E ela está com a gente aqui. Glória a Deus. E o Ministério MAEP nasceu no ano de 2009 no meu coração por uma palavra profética liberada num encontro de pastores aqui em São Paulo. E isso foi sendo gerado no meu coração. Em 2018, fomos até Andradina, onde morava a nossa irmã Ana Paula, e lá demos início a esse ministério. Depois, no ano de 2009, paramos, não tem continuidade. Tem um apóstolo que é a nossa cobertura espiritual, apóstolo Ricardo Marciano, e no ano de 2020, nós fomos até uma casa de uma obreira chamada Laudilene. E ali iniciou-se novamente. E no ano de 2021,
pessoas começaram a chegar. E essa foi o início desse ministério. Houve palavras desde 2009, mas a missionária Teresa, sem nos conhecer, ou se nos conhecia na época, já nos conhecia, aliás, mas por telefone fez uma oração. E na oração Deus usou ela, dizendo que teríamos um povo para cuidar. E estamos vivendo esse mover do Espírito. Não sou pastor. A minha unção é de evangelista. Fui ungido de evangelista no ano de 2000. Entreguei minha vida a Jesus no ano de 91. Tive algumas falhas, algumas fraquezas, estive alguns anos desviado, fora da presença do Senhor, mas no ano de 95 em diante, fiquei firme e no ano de 2000 fomos ungidos diretamente ao ministério de evangelista. Diretamente ao ministério de evangelista. Não sou contra os ministérios que fazem como uma escadinha. Obreiro, presbítero, evangelista, pastor. Não sou contra. Cada ministério tem a sua chamada. Mas a Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, e versículo 11, que a uns Deus chamou para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, doutores. E o versículo 12 diz: qual é o propósito? Visando o aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento no grego é katartismos, que significa dar ferramentas. O apóstolo, que é o dedo que toca, a igreja começou com apóstolos. Jesus ficou a noite inteira no monte e depois chamou 12 homens. Havia mais de 70 discípulos, mas ele foi orar ao Pai. E Deus, o Pai, disse a ele nome por nome. E ele chamou primeiramente apóstolos, que não é só enviado. Apóstolo é um fundamento da igreja de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20. A igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas. Então, apóstolo é o dedo, o dedão que toca todos os ministérios. Eram os apóstolos que ungiam os pastores, os apóstolos que ungiam os evangelistas, os apóstolos que chamavam os diáconos, homens cheios de fé, do Espírito Santo, para fazer a obra social da igreja. Vocês sabem disso, Atos capítulo 7. Profetas, que é o dedo indicador, porque o profeta indica o caminho para o alto, indica o caminho que Deus quer que segue, indica como as trevas operam. O profeta confronta espíritos valentes em um território. Veja o chamado de Jeremias, veja o chamado de João Batista. O evangelista, o maior dedo da mão. Fazemos apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, representado pela mão. O evangelista, o maior dedo da mão, porque é o que vai mais longe. Quando você quer pegar algo, o primeiro dedo que chega é o dedo do meio, o evangelista, que é o que vai mais longe, que é o que vai às missões, tanto territorialmente, localmente, como fora do seu país. O pastor, que é o dedo da aliança, pastor tem um chamado especial. Ele ama cuidar da igreja, ele ama estar sempre ali com as ovelhas.
Isso é um chamado específico, ninguém pode tomar para si. Às vezes ímpios, eu trabalhei muito tempo de motoboy, ímpios que viam, olha, eu vou abrir uma igreja, vou ganhar dinheiro, vai ser a treva. Pensa, tente sua sorte. Você acha que é assim? Você vai chegar lá, vai abrir uma igreja, vai oferecer o quê? O povo. Você acha que o povo é bobo? Ah, é porque aquelas igrejas que fazem lavagem cerebral, com algumas exceções. Falei, não se iluda, rapaz. O ministério de pastor é um dom, onde a pessoa sente a autoridade do pastor. O cajado está na mão do pastor. E o cajado não é somente para bater na ovelha. O cajado tem uma ponta curvada que é para trazer a ovelha para perto. A ponta de baixo do cajado é para o pastor abrir a lã da ovelha e tirar os carrapichos. É um ministério espetacular, o ministério de pastor. É cuidar de feridos. E o ministério do mestre, que é o dedo menor da mão, que é o mais pequenininho. O que significa? Significa que quando a pessoa tem esse chamado e essa unção, ele pega o Salmo 23, que você tem um ano de crente, já ouviu umas 300 vezes, e ele vai trazer revelação dentro do Salmo 23 que você nunca imaginou. Você pode ter 30 anos no Evangelho como eu tenho, e eu já me sentei em conselhos de pastores e veio mestres pregar. E eu fiquei, meu Deus do céu, da onde ele tirou desse texto toda essa mensagem? Você se sente pequenininho diante de um mestre. Os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, têm o propósito de dar ferramentas à igreja, para que a igreja faça a obra do ministério. Uma igreja que é só pastoral, ela quer as pessoas somente dentro da igreja. O pastor só que não fica aqui, o mundo jaz no maligno. Não vai não, o mundo jaz no maligno. Fica aqui pertinho de mim. Igrejas pastorais, geralmente seus membros, em sua maioria, são membros medrosos. Meu Deus. Por quê? Porque se o pastor não tiver a visão dos 5 ministérios para a igreja, para dar ferramentas à igreja, para ativar a igreja, então a igreja fica, pastor. Aí um demônio manifestou, chama o pastor. Pastor, olha por mim. Essa semana uma irmã, pastor Carlos, ela é nova, está chegando agora na igreja. Olha por mim, que aquele marido meu está me perturbando. Está dizendo que vai fazer um barraco aqui na frente do meu serviço, que está me ameaçando de morte. E olha, ai meu Deus, eu estou apavorada. E ela veio de outra denominação. E eu disse para ela, eu vou mandar uma mensagem para você. E toda vez que o pregador falar assim assado, você pega o seu nome e coloca como você. Toda vez que ele disser fortaleza para Jesus, você põe o seu nome. Toda vez. E eu mandei para ela. E eu disse embaixo, agora, antes de você ouvir, ouça isso. Deus não nos deu espírito de temor, de medo. Então medo é um espírito. Está comigo? O medo é um demônio que te traz paralisia. Existe um receio. Temor no sentido de estão tendo troca de tiro ali, deixou ele por aqui. Agora, aquele medo que paralisa. E então nós ativamos a fé dela e dissemos para ela, em nome de Jesus, ele não vai fazer nada com você. E ela tinha que ir lá tirar da casa, da onde ele está morando com ele, as coisas, porque não deu certo, né? E as coisas dela, fogão, geladeira, armário, essas coisas. E ela morreu de medo e disse, eu não posso ir. Eu estava em outra missão, lá no extremo sul da Jardim Aracati, para lá, Jardim do Horizonte Azul. Não pude ir para ajudar, fazer a mudança dela. E ela disse, pastor, que bênção, eu fui lá e só estava a irmã dela, ainda me ajudou, a irmã dele me ajudou, e ele não estava lá. Falei assim, você veio para debaixo de um ministério cujo não temos medo de nada e de ninguém. Aleluia. Um mortal, um simples mortal pecador, vai pôr medo em você? Ora, irmãos, me faça um favor.
Uma pessoa que não serve a Deus, por mais bandido que ele seja, por mais demoniado que ele seja, nós temos o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, o Espírito de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Como disse o hino que as irmãs cantaram, que Paulo e Silas, ele mata, ele fere, sem dar explicação, porque ele é Oh, lembrei, estava na vigília da igreja, Deus é amor, na noite de 2000, e eu fui para a vigília, fui com um menino de 14 anos, e fomos para a vigília, e eu fiquei 2h30 de oração, e nós saímos, eram umas quase 4 horas da manhã, e eu disse, não tem ônibus aqui? Existia Uber? Não existia Uber naquela época? E eu disse, nós precisamos ir até a Consolação, lá em cima, no início da Rebouças. O ônibus vai passar 5h15 da manhã. Vamos a pé. Saímos da Baixada do Glicério e subimos a pé. E nós estávamos, irmãos, na presença do Senhor. Nós tivemos que sair da vigília porque queríamos chegar cedo em casa. E tinha culto no domingo, às 10 horas da manhã. Enfim. E então subimos. Na Praça da Sé, uma prostituta. Seminua. E o menino de 14 anos olhou para ela. Não gosto. Vamos falar de Jesus para ela? Eu falei, não, deixa pra lá. Não dá tempo. Não é o nosso chamado. 4h30 da manhã, evangelizar uma prostituta, eu solteiro, ele solteiro. Irmão, sabe lá o que ela podia fazer ali? O demônio se manifestar nela? Você tem que saber o teu chamado. Você tem que saber para que é que Deus te chamou. Eu falei, não, deixa ela. Abençoamos ela, Deus abençoe, salve ela. Continuamos e subimos a Consolação. Lá em cima, pouquinho antes de chegarmos em frente à Paulista, veio um homem, uns 28 anos, com um cachorro. E ele passou por nós. E ele parou e começou: "Ai, irmão!" Nós estávamos com a Bíblia na mão. "Ai, irmão!" E o menino, nós andamos para e chegar naquele ponto, em frente ao Hospital das Clínicas, na Rebouças, tinha um ponto ali. O cara está chamando nós aí, irmão, cara, não deixa ele, vamos embora. Vamos passar daqui 20 minutos. Aí, ele começou a vir atrás de nós. "Ô, irmão!" E acelerou os passos. Quando ele chegou perto, o que foi? O que está acontecendo? Ele veio, nós sentíamos dele um espírito maligno. Ele veio ameaçador. Quando viramos disso e dissemos para ele: "Em nome de Jesus, o que você quer?" Ele já se desarmou. Naquele momento, os espíritos que estavam influenciando ele já recuaram. E aí começamos a falar de Jesus. Dei o meu testemunho da onde tínhamos saído das drogas, do cárcere, e ele ficou impactado. E anunciamos Jesus. E estávamos em frente à Avenida Paulista, lá na Consolação, em frente à Avenida Paulista. E falamos para ele: "Você precisa de Jesus." E ele começou a chorar. Eu disse: "Você quer entregar sua vida a Jesus aqui agora?" Ele disse: "Eu quero, eu preciso de Deus. Eu estou usando crack, estou usando droga. Então vamos orar por você." Dobra o joelho, dobrou o joelho, irmãos. Meu Deus, na esquina da Consolação com a Avenida Paulista. E nós oramos por ele. Aleluia. E eu disse: "Eu não posso levar você para onde estou, porque é uma casa de obreiros. Glória a Deus, mas segue aqui. Tem uma igreja Renascer em Cristo naquela época, tinha uma casa de operação. Você vai lá, pede a eles para te levar para a casa de operação. Eu creio que eles vão te abençoar." Você pega aqui, vai até a Lins de Vasconcelos e desce. A sede dela lá na Lins de Vasconcelos. Aleluia. E ele foi, nós fomos orando. Entramos, o inimigo estava furioso. Entramos no ônibus, pagamos a condução, sentei lá atrás. Ele sentou aqui na minha frente. E aqui a porta, ele sentado aqui, e a outra cadeira aqui, ele sentado aqui, e eu sentado aqui. 2 rapazes entrou, falou com o cobrador, e veio. Um sentou do meu lado, o outro sentou aqui. E aí, disseram: "Cadê a carteira? Deixa eu ver sua carteira. Tem dinheiro aí?" Quando eu disse isso, eu disse: "Não tenho dinheiro nenhum." Eu não tinha mesmo, tinha pagado a condução. O meu amigo, 14 anos de idade, naquele momento, olhou para trás. Quando ele olha para trás, esse bandido aqui do meu lado disse assim:
você está olhando para trás aí, mano? Ele assustou o menino. Ele disse isso. Quando ele disse isso, irmãos, eu fui tomado por Deus. Opa! Somos servos do Deus Altíssimo, rapaz. Eu nem falei o nome de Jesus. Eu só disse, somos servos do Deus Altíssimo. Quando eu disse isso, ele se desarmou. Os demônios bateram em retirada. Desculpa aí, irmão. Minha avó é crente. Desculpa aí. Eu ser crente, né? Graças a Deus. Você precisa de Jesus, rapaz. Jesus te ama. E eles com os olhos de quem tinha usado cocaína. E o outro ali olhou. Quer Jesus? Eu vou orar por você. Comecei a orar por ele. Depois disse, quer oração também? Ele disse, não, daqui. Despediu, desceu, e grande foi o livramento do Senhor. O espírito de medo não pôde fazer nada contra nós. Aleluia. Nada. E a irmã Simone teve essa experiência. Louvado seja Deus. Os 5 ministérios é cada chamada para ativar você para a obra do Evangelho. Pode ler capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. O propósito dos 5 ministérios não é ser servido, é servir. É ativar você. No nosso ministério eu tenho batido nessa tecla. Está aqui o obreiro Igor, está aqui a Amanda, está aqui minha esposa, que pode dizer isso. Eu bato na tecla. Nós estamos aqui para treinar vocês para fazer a obra. Há 3 coisas que nós enfatizamos na Maeb. Uns vão, outros oram pelos que vão, e outros financiam os que vão.